Me que é, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok? E família, a nossa campanha para aprendermos a família dos Santos, para aprender a se chamarem bondos, que andaram a roubar o dinheiro público e para tirar o MPLA do poder, continua, né? E para você poder fazer parte dessa campanha é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo, curtir a nossa página no Facebook, porque também estamos a postar lá o vídeo, ok? E família, deixa eu te falar aqui uma coisa, estás a ver? Você que queres divulgar a sua marca, queres fechar parceria com o nosso canal, é simples, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nossos contactos para parceria e divulgação. E você que queres denunciar também, só você ir na descrição do vídeo, tem lá os nossas redes sociais para a denúncia, ok? E é mais ou menos isso, família. Então, sem mais blá blá blá, sem mais delonga, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Boa Vida Neto diz que não gostei da forma como fui tratado pelos meus camaradas do MPLA. E o João Angulo responde o mesmo, dizendo que Boa Vida Neto é um corrupto a querer se passar de santo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, família. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo, Boa Vida Neto diz que não gostei da forma como fui tratado pelos meus companheiros e camaradas, né, do MPLA. E o João Angulo, não satisfeito com a declaração do Boa Vida Neto, respondeu o mesmo dizendo que ele é um corrupto a querer se passar de santo, né, família? E a política é uma hipocrisia, cinismo e estupidez. Quem diz é o Álvaro de Boa Vida Neto, ex-secretário do MPLA, né, família? Em entrevista à Palanca TV, Boa Vida Neto revelou que tem boas relações com o presidente José Eduardo Santos e também conversa com o presidente João Lourenço. Diz que tem um erro de formação, é frontal e fala o que pensa, né? Siga os extratos da entrevista. A Palanca TV foi e perguntou para ele, né, o que acha do processo do combate à corrupção que está a ser levado pelo presidente João Lourenço. O Boa Vida Neto foi e respondeu isso. O combate à corrupção não é uma decisão do presidente João Lourenço, não foi uma decisão do MPLA, né? Ou melhor, foi uma decisão do MPLA. Por outro lado, não houve uma boa transição entre o presidente José Eduardo Santos e João Lourenço. Alguns detalhes não tiveram o seu fim conforme planificado. A Palanca TV fez outra pergunta para o Boa Vida Neto. Também acha que o combate à corrupção está sendo seletivo? O Boa Vida Neto respondeu: não acho isso. O que acontece é que há pessoas que se sentiam intocáveis. Por exemplo, uma das minhas administradoras foi condenada a 12 anos, infelizmente, né? Mas é assim que funciona o sistema de justiça. Portanto, não acredito em perseguições neste processo, né? E a Palanca TV fez outra pergunta para o Boa Vida Neto. Acredita em mudança de paradigma? Boa Vida Neto respondeu: bem, em mudanças como tal, não acredito. Por exemplo, em tempos visitei uma comuna num dos municípios do Bié. Na casa da administradora encontramos 2 arcas e, por sinal, não havia corrente elétrica e, por curiosidade, pedi para abrirem. Quando fui lá ver, o administrador tinha transformado as arcas em sapatarias. Como é que vamos mudar a mentalidade deste camarada se não lhe demos educação? Fica complicado. Existe uma série de coisas que concorrem para a mudança e para que o paradigma aconteça. Coisa que não está a ser feita. Aí fizeram outra pergunta para o Boa Vida de novo, né? Boa Vida Neto.
né? A pergunta é, já para terminar, não sente nenhuma mágoa aos teus camaradas do MPLA depois da sua saída do cargo de SG? Né? O Boa Vida Neto foi e respondeu isso. Bem, se eu dizer que não, estarei a mentir. Mas pronto, é algo que aconteceu há um ano. Não gostei da forma como fui tratado pelos meus camaradas. Não é porque o Presidente da República estava errado. Não, ele estava certo. Porque depois acabei percebendo que eu que era o mal, né, família? Aí a Palanca TV foi e fez outra pergunta de novo para Boa Vida Neto. Boa Vida Neto, a pergunta diz isso. Quer dizer que não foi avisado? Boa Vida Neto foi e respondeu. Não fui avisado, eu fui a coordenar no Congresso que foi um sucesso. Tínhamos trabalhado todo dia para depois, às 19h45, surpreendido com uma notícia. Eu tenho famílias e filhos. Não foi a forma mais correta que fossem mais profissionais, né? Ou melhor, não foi a forma mais correta que fossem mais profissionais comigo. Imagine que dia seguinte tínhamos outra atividade onde eu estava também na comissão organizadora. No dia do ato já não tinha acesso à área restrita, fui impedido de lá estar, entendeu? São coisas do passado, não guardo mágoas, né? Estou com o presidente João Lourenço, estou com o meu CAP, onde fui colocado, é lá onde dou o meu contributo. Como bom soldado, estou sempre disponível para servir o partido. Luanda Post, né? É mais ou menos isso. O site que a gente está lendo aqui é o site Angola 24 horas, tá a ver, família? E a família, e o João Angulo, né? O João Angulo, não satisfeito, né, com essas declarações do Boa Vida Neto, ele foi e disse que Boa Vida Neto é um corrupto, a querer se passar de santo, tá a ver? Ele disse isso, não foi o predador de notícia que disse isso, né? O ex-governador provincial ao longo de 16 anos do consulado de José Eduardo Santos, né? É hoje uma pedra angular utilizada por João Lourenço para pugnar os colegas do partido com os quais terá praticado atos de corrupção, né? Ilimitados, né? E a família, enquanto dirigentes, o melhor dirigente do MPLA e do país. Como um corrupto, a esfera de Boa Vida Neto quer se passar por um santo, né? Vamos lá ouvir a matéria completa, ok, família? Let's go! Na era do consulado de Cupelipa, Boa Vida Neto fez e desfez nesta república. De recordar que Cupelipa era o presidente sombra de Angola. Não podemos comparar as aptidões de Cupelipa com as de Miala, porque Miala é forte em serviços secretos, mas fraco em termos de governação. Ora bem, Cupelipa é forte no setor da administração do Estado. Miala é inteligente, mas seu foco não o governo, são os serviços secretos. Já Cupelipa é poderosíssimo em termos de administração de Estado e estratégia de Estado. Boa Vida Neto fez e desfez, na era de Cupelipa. Mas recordemos, Miala não supera Cupelipa em termos de governação. Aliás, no âmbito de projetos de governo e estratégia de Estado, Cupelipa suplantou a todos, embora restaram nos seus ombros culpas pela corrupção que andou pendurada nos braços do país. Era ele quem entrava e saía em Angola. Hoje, com Miala no comando, o país anda à deriva, totalmente abandonado, desconhece-se do futuro e das diversas circunstâncias que nele advirão, no porvir. Fala-se mal de Cupelipa pela corrupção que terá tomado conta da nação, mas no sentido governativo, Cup suplantou até os ditos professores doutores em ciências políticas. Foi nesta época que Boa Vida Neto fez e desfez, como todos fizeram, tendo construído fortunas à custa do Estado, e, hoje arrependido pela corrupção que tanto praticou, aparece como uma virgem a querer lançar-se em outros braços. João Lourenço agora utiliza uma outra pedra para tentar manipular a opinião pública. Boa Vida Neto é a nova figura eduardista que JLO está a usar para tentar disfarçar a perseguição imposta no regime do MPLA contra o clã dos Santos.
Quando Jesus esteve em Angola, Boa Vida Neto, de tanta euforia foi ao jornal Expresso onde não mastigou palavras sequer, e terá afirmado com toda a ousadia de que era fiel a Jesus e jamais o teria traído. Não passaram 2 anos desde que o Simão Pedro do MPLA afirmou que jamais negaria fidelidade à dos santos, tal quanto Pedro terá dito a Jesus. Hoje, Boa Vida Neto quer fazer-se de inocente e atirar-se contra os seus colegas de partido. Numa entrevista à TV Palanca, Boa Vida Neto terá afirmado que não é o que dá JLO que deve colaborar com os corruptos e gatunos do MPLA, mas sim, devem ser os gatunos e corruptos do MPLA que devem colaborar com o que dá presidente JLO. Engana-se quem pensa que Boa Vida Neto é um santo. De santo não tem absolutamente nada. Quando esteve em Namibe como governador, Boa Vida Neto desbaratou os fundos do Estado para fins próprios. O caso 30 milhões de kwanzas de origem duvidosa destinados ao ex-governador Boa Vida Neto que, por engano do Banco de Poupança e Crédito, BPCE, caíram na conta do cidadão Neto Tchivacata é um dos tantos crimes contra a administração pública cometido pelo homem que hoje é utilizado por João Lourenço para fazer crer que existe uma luta contra a corrupção de facto. Boa Vida Neto é corrupto e ladrão da pior estirpe. Ao longo do seu consulado quer em Namibe como no Bié registaram-se enormes atropelos contra a administração do Estado, tendo dado um descaminho a milhares de dólares que eram destinados para o bem daquelas províncias. Face ao seu governo excessivamente corrupto, a população da província do Namibe contestou em alto tom a sua governação, tendo exigido ao MPLA que o retirasse em frente dos destinos da província do Namibe. Porém, embora tenha roubado tanto, o cidadão hoje serve de ponte para tentar ligar os corruptos ao governo corrupto de João Lourenço, tentando se passar de santo. Boa Vida Neto é um outro corrupto e ladrão sem escrúpulo e sem moralidade que quer se fazer de santo. Boa Vida Neto deveria ter vergonha em chamar corruptos e ladrões aos seus colegas, porque esse adjetivo recobre a sua péssima gestão que o caracterizou enquanto governador provincial do Namibe e do Bié. Boa Vida Neto deu um descaminho aos fundos do Estado enquanto dirigente do MPLA e governante do país. Na pessoa de Boa Vida Neto pesam variados crimes contra a estrutura do Estado. Recentemente, em gesto de exemplo, a ex-administradora do Xinguar, Beatriz Napenda Diniz, alegou em tribunal que os atos que praticou no exercício das suas funções foram em cumprimento de ordens do ex-governador provincial do Bié, Álvaro de Boa Vida Neto. De recordar que, não é o único caso em que Boa Vida Neto terá colocado as suas mãos para os maquinar. A ex-administradora do Xinguar, Beatriz Napenda Diniz, foi acusada de práticas de crimes contra o aparelho do Estado, por desvio ilícito de fundos públicos, peculato, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação em negócios, tráfico de influência, bem como fraude fiscal que terá envolvido variadas figuras do MPLA e do governo angolano, cujo âmbito visou um desvio de AKZ 296.711.773. Por João Henrique Angulo. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, já sabes o que fazer. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, estás a saber a partir de nós, então é notícia. Então, a MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.